Oi, bem-vindo ao canal. Você viu o tema desse vídeo? É sobre a depressão bipolar. Eu vou começar falando o contexto em relação, pelo menos o que eu entendo e o que eu sei que eu pesquisei sobre depressão bipolar. A depressão bipolar, ela é chamada bipolar porque ela fica em dois polos. É onde a pessoa fica no estado deprimido e o estado de euforia. Então é como se fosse, você ficasse muito triste, depois você ficasse muito alegre. É que é diferente da depressão. Depressão, a pessoa entra no estado deprimido, de tristeza, e não consegue sair dali sozinha, né? Então, com ajuda, com medicação, ela consegue sair daquele estado depressivo, aquele estado de tristeza. A depressão bipolar, baseada também na minha experiência, mesmo jeito que você entra no estado deprimido, você sai dele e entra pro estado de euforia, que é tipo uma alegria, sem explicação. Não só uma alegria, mas vem junto com outros sintomas também. Então, eu quero ser muito específica aqui e muito clara para não ter nenhum tipo de dúvida. Esse vídeo não anula de forma alguma um acompanhamento. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma desconfiança que você tenha isso, vá no médico, procura um psicólogo, um psiquiatra, expõe os seus sintomas para ele analisar, para o médico olhar se realmente você, né, tem esses sintomas de alguém que você conhece, algum amigo, algum parente. Então esse primeiro vídeo vai ser relatando a história, eu vou contar a história. E aí eu vou fazer outros vídeos focados só nos sintomas, um vídeo focado no antes e no depois, que eu tive o surto, né, psicótico, que é uma característica da depressão bipolar, e também como que ficou na questão também espiritual. Meu relacionamento com Deus também nesse período. Então, eu vou tentar separar em vídeos pra não ficar muito longo. Então, a história, a gente começa aqui com o primeiro sintoma e o primeiro momento que eu tive, mas eu não sabia que era isso, né? A principal característica da depressão bipolar é que ela tem o momento da tristeza, a parte deprimida, e também da euforia, da alegria, e tem também como característica alucinações. Então, é um assunto muito delicado. Eu peço que vocês tenham muito cuidado, gente, com os comentários, né? Acredito que esse vídeo vai chegar a milhões de pessoas, então, cuidado com os comentários, é uma coisa muito delicada. Eu nem sei se eu posso ficar abrindo dessa forma aqui no YouTube. Então, eu não vou falar detalhes muito assim, porque eu não sei se o YouTube pode bloquear o vídeo, né? O primeiro sintoma que eu me lembro que eu tive foi na gestação da minha segunda filha. Eu comecei a ter alguns tipos de alucinações, mas pra mim, porque assim, gente, não começa do nada. Se você tem uma pessoa que tem essas características, tem esses sintomas, não precisa ficar com medo de conviver com essa pessoa, porque não é do nada, é progressivo. Então, uma coisa que eu aprendi, que eu percebi, que hoje eu tenho certeza, se eu entrar em algum estado de mania, euforia, alguma coisa assim, eu sei, eu e meu marido, a gente consegue identificar, porque não é do nada. Eu tô aqui do nada, nossa, dei um surto. Não é assim. Pelo menos comigo não foi assim. Foi subindo. O primeiro sintoma é que eu não conseguia dormir, comecei a ter insônia. Enquanto eu dormia, eu ficava tendo sonhos que eu não sabia se eu tava dormindo, se eu tava acordada. Então, era aquele sonho que você não sabe se tá dormindo, se tá acordada. E quando eu entrei pro estado de depressão, de tristeza, veio junto uma irritabilidade. Então, eu não entrei na depressão, deprimida e só deprimida. Veio junto também uma irritabilidade. Porém, antes disso, eu lembro que eu entrei no estado de energia alta. Eu comecei a ter muita acelerada demais, fazer muitas coisas. Eu lembro que eu participava de uma comunidade religiosa da Igreja Católica, e era na casa, né, do fundador. Então, assim, a distância era longa de onde eu morava para essa casa desse fundador. Eu ia e voltava a pé com meu menino, empurrando carrinho, grávida. Eu não media eu não parava pra pensar assim, gente, isso é longe, logo vou ficar cansada. Se eu tivesse que ir lá 2 vezes, eu ia 2 vezes. Eu dormia tarde e acordava super cedo, como se nada tivesse acontecido. Me sentia cansada, eu fiquei muito enérgica. E nisso eu também perdi o apetite. É outra característica. Do mesmo jeito que o apetite vem de uma vez, eu também sumi o apetite. Só que eu não achava que aquilo era de depressão. E essa fase que eu perdi o apetite, foi antes da minha segunda gestação, eu até comecei a fazer uma dieta. E perdi realmente muito, muito peso. E aí eu comecei a ter insônias e muita agitação, só que eu não percebia. Como que era essa agitação? Eu tinha muitos pensamentos e falava muito acelerado. E quando eu tava conversando com alguém, eu não conseguia esperar a pessoa parar de falar pra me falar. Eu falava em cima do que a pessoa tava falando. Só que eu não percebia. Eu achava que era minha personalidade, que eu era assim. E aí veio os sonhos, né? Que eu não sabia se eu tava sonhando, se eu tava acordada. E foi os primeiros sintomas. Engravidei com a minha menina e foi onde eu entrei no estado deprimido, na gestação. Aí eu entrei na fase deprimida. E nessa fase deprimida foi muito difícil, foi uma fase bem complicada, porque eu queria muito a gestação, né? Queria muito. O momento não era um momento propício, eu sabia emocionalmente, psicologicamente, que financeiramente não era um momento ideal para a segunda gestação, mas eu queria muito a gestação, então realmente eu tava feliz. Só que a tristeza da depressão não deixava eu ficar tão feliz, sabe? E isso me incomodava. E foi justo numa fase onde eu tive uma crise no meu casamento também. Então eu acredito que, além da depressão, tem também os fatores externos, e eu também vou falar sobre isso. Então,
Eu tava nessa crise no casamento por conta dos sintomas da depressão, só que eu não sabia que era o sintoma da depressão. Então, a crise que eu tive com meu marido dentro de casa era sintomas da depressão e eu não sabia, que era essa irritabilidade excessiva. E também a falta de sono e várias outras coisas. E essa agitação também, que eu não parava quieta dentro de casa, eu tinha, né, aquela agitação. Eu lembro que eu passei muito mal na gestação, então eu tinha muita ânsia de vômito e muito sono. Só que eu achava que era normal, vômito e sono na gestação é normal. Porém, o sono que eu tinha, gente, era fora do normal mesmo, que é normal uma gestante ficar com sono. Só que o meu sono era de dormir o dia inteiro, isso eu acredito que não é normal, e eu não percebi. Então, assim, eu dormia, eu abria o olho, via um pouco do dia, dormia de novo. Eu não sei, gente, como eu passei esses dias, eu lembro que foi, não chegou a ser uma semana não, meu marido estava num processo no trabalho dele, onde ele precisou se dedicar muito ao trabalho dele, então ele ficou mais ausente em casa, e a gente teve uma discussão, então ele, na percepção dele, eu tava pirraçando ele. Então, quando ele chegava, eu tava dormindo e não tinha feito nada em casa, na cabeça dele eu tava pirraçando ele, não queria fazer comida nem limpar a casa pra provocar ele de alguma forma. Mas não era. E eu não tinha força pra, na hora que ele chegava, eu levantar, contar pra ele o que tava acontecendo. Gente, foi uma situação muito complicada, sabe? Foi muito dolorida. E eu tava com meu menino menor nessa época, eu não lembro como que eu fazia, eu lembro que ele nunca foi uma criança que comia muito bem. Então, eu também não sabia lidar muito bem com essa fase de alimentação dele, e aí eu sempre dava ele o que ele comia, que era a mamadeira, que ele tomava mamadeira. E eu lembro que eu punha um desenho no celular dele, até hoje, se eu escutar esse desenho, me dá meio que um embrulho no estômago, sabe? Que eu lembro da sensação que era. E, e aí eu fiquei nisso, gente, eu não sei se foi 2 dias ou 3 dias, não lembro. Eu cheguei a mandar mensagem, eu também enjoava, sentia náusea, mexendo no celular. E é uma característica também, que a gente fica muito sensível a estímulo. Pode ser sonoro ou estímulo de visão mesmo. E a luz da tela, não sei, o passar o dedo assim na tela me deixava com náusea. E eu custei mandar mensagem pra uma pessoa falando assim, olha, eu tô com medo de estar com depressão. E essa pessoa que eu pedi ajuda, ela também tava passando por uma fase muito delicada na casa dela e não conseguiu me ajudar. Então, gente, eu passei realmente sozinha aí com Deus essa fase. Eu lembro que eu pedi ajuda a alguém pra ir comigo no médico, que eu pensei em ir no médico, eu pedi remédio pra parar de vomitar. E parece que a pessoa também não pôde, não lembro, tava trabalhando, não tinha como ir pra ficar com o meu menino, que na minha cabeça eu não podia entrar no hospital com o meu menino mais novo. Hoje eu vejo que podia. E eu queria que a pessoa ficasse com o menino mais novo pra mim poder pedir o médico o remédio pra parar de vomitar. Aí acabou que eu não fui, depois eu fui, meu sogro e minha sogra ficou com o João. E eu fui realmente, busquei esse remédio com o médico pra parar de vomitar, só que parecia que ele me dava mais ânsia de vômito. Então foi uma coisa meio que psicológica também, somatizada, né? E um enjoo, uma náusea meio que somatizada. Eu lembro que, do mesmo jeito que isso começou assim, do nada, também foi embora do nada. E aí teve um dia que foi o ápice, que foi durante o dia eu tive uma alucinação sozinha em casa durante o dia. E esse dia, gente, foi assim, Deus mesmo que me salvou. Depois eu vou entrar nessa parte como que era a questão espiritual, em meu relacionamento com Deus, nessa fase. E esse dia aconteceu uma coisa assim, muito... eu pedi muito a Deus, a ajuda, e Deus me ajudou. E meu marido chegou e eu consegui contar pra ele o que tinha acontecido, o que eu tava sentindo e os pensamentos que tava vindo. Esse dia eu acredito que foi o ápice do surto. E aí aconteceu de quase eu fazer alguma coisa comigo. Não vou falar o que foi, né, por conta do YouTube, mas vocês entendem mais ou menos o que foi. Só que eu não aceitei. É uma coisa que eu queria muito que quem tem, ou, né, conhece alguém que tem, pra falar com a pessoa que ela consegue sim. Não é que a gente consegue se dominar, porque até um certo momento eu não conseguia me controlar. Mas por isso que eu acredito que é Deus que me ajudou, porque não tinha como eu me controlar a esse ponto, sabe? De vir no sentimento, vinha a visão, assim, a visão que eu falo assim, realmente eu me vi fazendo aquilo comigo. Só que na hora que eu me vi, eu não aceitei aquilo, entende? E eu comecei a pedir a Deus ajuda mesmo. Eu não queria fazer aquilo, eu não ia fazer aquilo comigo. E eu lembro que eu pedi muita ajuda a Deus. Eu tava sozinha em casa, ninguém tava dormindo. Eu realmente gritei pedindo a Deus socorro pra mim não fazer aquilo. E eu lembro que veio uma ânsia de vômito muito forte, comecei a vomitar. Eu tava com essa sensibilidade com tela, que eu não conseguia assistir. Só que chegou uma notificação de uma pregação de uma pessoa. E eu falei assim, eu cliquei nela pra me escutar. E com muita dificuldade eu escutei a pregação, teve uma de oração, que essa pessoa fez uma de oração. E aí veio esse lance de vômito, eu vomitei, passei muito mal. Eu lembro que eu tomei um banho e pedi muito a Deus socorro. E pra Deus não permitir que eu fizesse nada, né, errado ali comigo. E aí meu marido chegou, eu contei pra ele, ele ficou assim, né, impressionado. Como assim, né? Sem entender o que tava acontecendo. Aí a gente, né, reconciliou, deu tudo certo, ele me ajudou. E aí eu melhorei. E passou. E achei que eu nunca mais ia ter isso. E também eu fiquei na cabeça de procurar um psicólogo e não fui. E aí as coisas melhorou do nada, eu melhorei do nada, a gestação continuou super bem, eu e meu marido super bem, então passou, né? E aí eu ignorei. Quando foi, gente, mais pra frente, por essa oscilação esses barulhos, gente, é meu filho, meu marido, né, que tá aqui na minha casa.
eu tive essas oscilações de apetite, me fez engordar. E aí, eu precisava perder mais ou menos uns 10 a 15 quilos, até hoje eu preciso, aqui no vídeo pode não parecer, mas eu tô, né, no estado de obesidade, grau 2, eu acho. Minha irmã me indicou um endocrinologista, e eu fui. Ele foi, gente, e me passou um remédio. Ele me passou um remédio pra tirar o apetite, pra me emagrecer. E eu confiei nele, confiei no médico, né? Comprei o remédio. Era um remédio, não tá o nome do remédio aqui, mas era um remédio tarja preta. Só que eu fiquei um pouco cismada quando eu vi que era tarja preta, mas eu confiei que era o médico que tava me passando, né? Então não ia dar nada errado. E comecei a tomar o remédio. Eu acho que a primeira cartela, eu não lembro, realmente ajudou no apetite e tudo, mas eu comecei a entrar no estado deprimido. E eu não percebi. E foi até o meu cunhado que percebeu. Eu comecei a ficar muito desleixada comigo. Meu cabelo, eu não cuidava do meu cabelo, eu não passava maquiagem, eu vestia qualquer roupa que eu vinha, roupa velha, rasgada eu usava. Eu comecei a ficar, o primeiro sintomas foi isso, eu comecei a ficar desleixada comigo. E sempre muitos pensamentos, e sempre pensamento. Eu sempre tinha muitos pensamentos. Gente, e uma coisa, esquecimento. Eu esquecia demais, eu tinha muito esquecimento. Só que eu achava que era uma característica minha. E aí depois eu até pesquisei, mas a fundo falou que se você faz uma coisa pensando com a cabeça em outro lugar, pensando outras coisas, você provavelmente vai esquecer daquilo que você tá fazendo. Então eu pensei que assim, eu preciso, quando eu estiver fazendo alguma coisa, concentrada fazendo aquilo. Só que eu não conseguia. Eu sempre tinha muitos pensamentos acelerados. Eu não conseguia ficar parada assim, gente, sem pensar em nada, não. Minha cabeça estava sempre com um pensamento. Hoje, que eu fico parada assim, sem pensar em nada, eu falo assim, gente, como assim? Né? É possível? Uma vez eu até questionei meu marido. Falei assim, você consegue ficar sem pensar em nada? Eu não paro de pensar, eu tô sempre com muitos pensamentos. E uma coisa, a gente não fica preso no nenhum sintoma isolado. Sintomas a gente tem que olhar ele por inteiro. Então, já tem muito pensamento, pode ser que não seja a depressão bipolar, pode ser outra coisa. Então, sempre procura o médico, não vai só pelo que eu tô falando. E aí, eu realmente percebi que eu tava um pouco mais tristinha, assim, eu não conseguia me alegrar com muita coisa. Eu sempre fui pessoa com humor muito, assim, aflorado, de brincar, de rir de tudo. Eu ria até de coisa ruim que acontecia comigo, eu ria. Uma das minhas características era ser pessoa bem-humorada. E eu percebi que eu comecei a ficar mal-humorada. E também com mais irritabilidade. E uma coisa também que eu percebi, que a minha letra, gente, mudou. A minha letra ficou muito feia, vamos dizer assim. E como que eu percebi e falo que isso foi um sintoma meio diferente que eu tive. Eu fui numa loja comprar roupa e no final tinha que assinar. Abri tipo uma continha e eu tinha que assinar igual a minha identidade. E a letra não saía. A menina falava assim, olhou pra mim e faz de novo. Eu fazia de novo, a letra não saía, faz de novo, a assinatura também não saía. Ela até ficou um pouco desconfiada de mim, porque a minha assinatura não tava saindo igual a identidade. E eu não sabia o que era aquilo. E eu fui na loja do meu cunhado falou com a minha irmã, olha, eu vi a Michelle, tô achando a Michelle meio estranha, ela tá meio assim, falou, e minha irmã me falou. Aí eu falei assim, Action, realmente eu não tô muito normal, não. E deixei. E continuei. E aí, quando foi um dia, eu esqueci de tomar esse remédio. 3 dias. E aí, quando eu fui na cartela, eu vi que eu fiquei 3 dias sem tomar. Eu fui falar com meu marido, assim, nossa, engraçado, fiquei 3 dias sem tomar esse remédio e continuo sem apetite. Eu acho que eu não vou tomar ele mais, não. Nisso, eu já tava entrando no surto e não sabia. Que uma das características é esse esquecimento, né, mais aguçado. E eu realmente esqueci 3 dias de tomar o remédio. E aí eu já tava saindo da tristeza e entrando pra euforia. E aí eu comecei a entrar pra euforia de ficar super humorada. E super alegre e muito falante e muitos pensamentos. E aí eu comecei a ficar encorajada também. Eu fiquei muito, não sei, muito confiante, gente. Assim, hoje, graças a Deus, eu consigo rir da situação, né? Mas quando eu voltei do surto, eu não conseguia rir. Assim, me dava muita tristeza. E eu comecei a sentir essa característica dessa autoconfiança e falante demais. Só que eu comecei a consumir muito conteúdo religioso, porque era o meu meio, né? Ali que eu convivia nesse meio. Então, não foi porque eu era uma pessoa religiosa, espiritualizada, que deu o surto. Não é isso. O surto, o tema do surto, vamos dizer assim, é baseado naquilo que você consome. Então, eu vi até depois relatos de médico contando quais os tipos de surto que os pacientes chegavam, né? Eu vi um médico contando que tinha um rapaz que ele consumia muita coisa da Marvel, de super-heróis, e ele, no surto, ele achava que ele era um super-herói X lá. Então, o meu surto foi voltado pra coisa espiritualizada porque era o que eu consumia. Eu até não gosto que as pessoas falam, meu redor, familiares, alguém assim, que foi por conta disso. Porque não foi, né? A gente não pode ser injusto e dizer que foi por conta de coisa espiritual. Mas foi porque era o conteúdo que eu consumia. E aí eu lembro que eu aumentei muita frequência. Por exemplo, se eu escutava uma pregação no dia, eu escutava a pregação o dia inteiro. Se eu fazia meu devocional um dia, eu comecei a ler a Bíblia o dia inteiro. Então eu intensifiquei, minha energia aumentou.
E eu intensifiquei tudo que eu fazia com muito. Porém, gente, eu comecei a ter também junto um esquecimento muito grande. Comecei a queimar comida, eu sou confeiteira, esqueci a encomenda, perdi noção do tempo, gente. Esse foi o mais forte que eu percebi. Eu perdi noção do tempo. Tipo assim, era de manhã, tipo assim, era à tarde, minha sensação era que ainda era de manhã. Então, por exemplo, os meninos me pediam, falavam que tava com fome na hora do almoço, eu dava café da manhã. Aí na hora que eles falavam comigo que tava com fome à tarde, eu dava almoço. Então, tipo, eu perdi a noção do tempo. Eu perdi a noção de o que era 10 minutos, o que era 20 minutos. Eu perdi a noção do tempo, perdi a noção do dia. Eu comecei a sair fora da realidade. Nisso, meu marido estava num emprego bem desafiador, que ele passava à noite, tipo, ele pegava o serviço 2 horas da tarde e largava 2 horas da manhã. Só que ele ficava assim, tipo, nesse horário 2 dias, aí 2 dias em outro horário, 2 dias no outro horário, e as empresas que ele trabalhava tinham esse ciclo de horários. E que foi o que atrapalhou a gente identificar os sintomas para mim poder procurar uma ajuda mais cedo. E eu também não mandava meu menino pra escola. E aí a escola entrou em contato comigo, perguntando por que ele estava faltando, e eu não percebi que ele não estava indo pra escola. E meu marido, nesse ciclo de serviço onde ele saía, pegava 2 horas da tarde, saía 2, ele dormia a manhã inteira, acordava meio-dia, almoçava pra sair pro serviço 1h30 pra pegar serviço 2 horas. Então ele não via esse momento que eu colocava meu menino na van pra ir pra escola, ele não via. O momento que meu menino chegava da escola também, ele não via, ele tava dormindo. E eu perdi a noção do tempo, e eu não percebia que ele não tava indo pra escola. Na minha cabeça era sábado e domingo, e não era sábado e domingo, era dia de aula normal. Na hora que a escola me ligou, eu achei estranho, mas não percebi que era isso. E nisso fala muito acelerada, muitos pensamentos acelerados também, muita energia. Uma característica da minha libido aumentou. Graças a Deus não fiz nada de errado, graças a Deus. Mas eu percebi que a libido tinha aumentado, do mesmo jeito que na depressão a libido sumia, na fase de euforia a libido aumentava, também é característica, e é bem perigoso. Tem muitos casos de coisa assim muito grave que aconteceu porque a pessoa tá com a libido mais alta. Mas graças a Deus não foi meu caso. Acho que foi só piorando. Foi só aumentando, só aumentando, só aumentando. Eu lembro que eu tinha tanto pensamento que eu comecei a gesticulizar. Tipo, eu pensava, entrava num diálogo na minha cabeça, nada a ver, e meio que mexia os braços. E aí eu percebi que, tipo assim, gente, tô conversando sozinha. E aí eu achava esquisito. Só que chegou um dia que eu verbalizei. Realmente, eu conversei sozinha. Nesse dia que eu conversei sozinha, eu falei, gente, Deus, misericórdia, tô ficando doida, né? E aí eu falei assim, gente, que isso? E aí eu tive um sonho, que eu não sabia se eu tava dormindo ou eu tava acordada. Eu tava dormindo, e aí eu vi um negócio criado, tipo um monte de linha, assim, uma bola de linha preta, assim, toda embolada, assim, flutuando. Aí eu assustei, peguei o travesseiro e joguei nisso. E acordei, realmente eu tinha pegado e jogado. Acordei com o barulho do travesseiro batendo no criado e as coisas caindo. E aí tinha uma pessoa de confiança que eu mandei mensagem, falei, nossa, olha, aconteceu isso comigo. Essa noite, a pessoa falou assim, vai no psicólogo, procura um médico. E eu marquei, realmente, o terapeuta. Só que até o dia do médico, eu fui piorando. No dia da consulta, eu tava assim, no auge da alucinação. Só que ele percebeu que eu cheguei lá, eu falava, não deixava ele falar. Eu falava, não deixava ele falar. Ele percebeu, eu não lembro com certeza se ele entrou em contato com o pessoal, com as pessoas próximas de mim, falando que eu tava com alguma coisa que não tava bem. E aí eu lembro que foi a folga do meu marido. Aí no dia que foi a folga do meu marido, que ele conseguiu perceber, que a gente conseguiu perceber, e aí ele pediu ajuda. E eu também comecei a mandar mensagem pros outros, e o povo começou a perceber que eu não tava bem. E aí eles foram lá em casa. Nesse dia foi o ápice do surto. Eles foram lá em casa, e eles chegaram e me acharam com uma por mais nada a ver, gente. Eu não tomava banho, a casa tava imunda, eu não limpava a casa. Eu fazia e não fazia nada, sabe? A casa uma sujeira, eu não punha o lixo pra fora, aquele cheiro de lixo acumulado. A gente tava assim, e eu lembro de tudo. Eu não sei se isso é a pior parte. Se eu preferia não lembrar. E comecei a falar umas coisas com eles, nada a ver, gente, nada a ver. E eles falam, só que graças a Deus eu fiquei dócil. Eu não fiquei agressiva. Até teve um momento que eu fiquei um pouco nervosa, que eles tentavam me puxar pra realidade já. Eles meio que entraram na onda, porque assim, gente, o pessoal também que tava, meus amigos, né, os parentes, eles também não sabiam lidar com aquilo, né? Meu marido também não sabia lidar com aquilo. A pessoa tá falando nada a ver, como é que eu faço? Eu chamo atenção, falo com ela que aquilo não é real, e ninguém sabia como agir. E aí, assim, minha sala ficou cheia de gente, o pessoal ficou com medo de ir sozinho, chamou outras pessoas pra ir junto. Gente, foi assim, muito ruim, porque eu me senti muito exposta, sabe? Depois que passou, eu pensei, gente, por que não veio só um, né? Por que veio tanta gente? Eu fiquei me sentindo muito exposta, sabe? Mas eu sei também que a pessoa fica com medo de ir sozinha, né? A pessoa tá ali tendo alucinação, eu vou lá sozinha conversar com ela, eu não vou fazer isso, né? Então eu entendo quando vem mais pessoas, não vem uma só. Então eu também, bom, eu fiquei dócil. Então com os meus filhos eu fiquei muito dócil. Tudo que eles pediam eu dava.
Tinha uma lojinha na frente onde minha sogra deixava. Falava com a moça que o que meus filhos pedissem, se quisesse de brinquedo, comprar alguma coisa lá, podia vender, que no final de semana ela chegava lá e acertava a notinha. Só que eu era mãe, meu marido também, a gente tinha consciência que por mais que a minha sogra fazia isso, a gente não ia deixar eles comprar tudo que eles queriam lá na lojinha, né? Só que nessa fase, gente, eu deixava eles comprar o que eles quisessem. Agora pensa, minha sogra chegava no final de semana e via a nota, o valor que tava. E tinha mercearia do lado, eu dividia, eu deixava eles comprar bala, pirulito, bombom, salgadinho. Gente, eu deixava eles fazer tudo que eles queriam. Eu queria uma bobagem, eu dava bobagem. Aí vocês queriam brinquedo, eu ia na loja pegar um brinquedo. Gente de Deus, eu fiquei assim. Eu lembro do pessoal, quando chegou, eles tentavam, né, brincar com os meninos não ficar naquela situação. Eu falava assim, não, pode ir lá na lojinha comprar alguma coisa. Eu lembro da minha amiga, assim, olhando pra outra e pensando assim, e agora a gente vai lá, a gente não vai, ninguém sabe como reagir àquilo que estava acontecendo. E aí eles conversaram comigo, falaram comigo pra mim no médico e no psicólogo. E eu falei assim, que eu já tinha ido. E até então eles não tinham me contado que o psicólogo tinha falado que eu não tava bem. E eu falei, não, eu fui lá e ele não falou nada comigo, eu tô super bem. E eles, não, Michelle, você não tá normal. E eu falando umas coisas mais nada a ver. Gente, eu assim, eu não conseguia nem ler as mensagens do WhatsApp que eu mandei pros meus amigos. Eu apaguei tudo, eu não consegui nem ler. Eu apaguei tudo, porque eu não quero nem ter contato. Eu lembro que eu pegava um caderno e ficava escrevendo um monte de coisa que vinha na minha cabeça. Quando eu achei esse caderno, gente, ele não era nada escrito, era assim, sabe? Um rabisco que eu tava fazendo. E aí eu joguei tudo fora e falei assim, não quero contar com nada disso, que foi o que eu vou contar pra vocês, como que foi depois do surto. E aí, eles falaram comigo e eu, graças a Deus, eu tava dócil, eu não fiquei agressiva. E falei, não, tudo bem, que na minha cabeça eu vou lá, ela vai falar que eu tô bem e eles vão ver que o que eu tô falando é verdade. Que eu tô bem, então na minha cabeça eu não tenho que aceitar que toda essa loucura que eu tô contando aqui é verdade. Falei, tá tudo bem, eu vou. E aí meu marido, eles foram embora, meu marido me perguntou se eu queria alguma coisa pra comer, que eu não tava comendo. Aí eu falei pra ele que eu só queria um chá, ele me deu esse chá. E foi a noite que eu dormi, que até então eu não tava dormindo. Essa noite eu dormi. E aí, quando eu acordei no outro dia, que aí já entra no pós-surto, eu vou parar esse vídeo, que já ficou muito longo, e vou fazer outro.